Opa! Estamos entrando aqui ao vivo. Pelo Facebook da Demimp. Vamos esperar alguns irmãos entrarem aí pra gente começar o nosso papo de hoje, Sola Fide de hoje. Você vai convidando o pessoal aí, amém? Você tá aí com a gente. Paz Bispão, nosso pastor querido, já tá aí com a gente. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Para juntos termos um papo sobre fé, sobre esperança, sobre amor nessa tarde. Tem que adicionar algumas pessoas aí, o pessoal tá entrando. E vamos nos falando aí, gente. Vai chamando aí, chama seu amigo, sua amiga, vai compartilhando essa live para que possamos juntos servir ao Senhor nesse tempo, nessa tarde. Amém? A paz, irmã. Mary Cristina tá aí, a paz do Senhor Jesus. Paz a todos vocês que estão entrando, você que já está aí com a gente. Amém. Deus abençoe sua vida. Estamos nessa tarde de sábado. Nesses dias que ontem se comemorou, né, a Sexta-feira Santa, né? Todos dizem, que a gente diz que é uma cultura sobre isso. Sexta-feira da Paixão, que é representada pela morte de Cristo. Isso é uma representação da sexta, é uma representação também no sábado. E o sábado é que todos ainda estão chorando, né, pela morte do Salvador, pela morte do Senhor Jesus. E amanhã é o grande dia, né? Vamos se dizer, depois, no terceiro dia, a gente sabe que o nosso Salvador ressuscitou e está conosco. Deus abençoe a nossa bispa, chefa, ressuscitou por nós, morreu por nós e ressuscitou por nós, por mim e por você. Amém? Eu já vou começar então nesse papo. Eu queria ler com os irmãos. Eu já tirei o boné, o cabelo tá grande, ó. Só que eu já tirei o boné. Tem que procurar um salão aí pra cortar esse cabelo aí, senão eu vou ter que pegar a máquina de barbear aqui e pedir para a dona Débora, minha esposa, fazer uma arte. Amém, irmãos? Que bom que você está aqui, o pessoal vai entrando, a gente vai conversando, vai divulgando aí. Eu não sei bem marcar o pessoal aqui, mas vocês vão divulgando aí, assistindo, e vamos juntos nesse tempo de comunhão. Você vai colocando aí seu aceno, a sua paz, e vamos juntos interagir nessa live, amém? Eu queria ler contigo em Atos capítulo 1, versículo 8. E aí no decorrer dessa live, desse bate-papo, dessa ministração, dessa adoração, nós vamos indo em outros versículos e falando sobre a palavra de Deus, amém? Atos capítulo 1, versículo 8. O áudio tá bacana aí, né? Tá tudo certo. Vai dizendo aí se o áudio tá legal. Acho que o áudio tá legal, né? Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? E outras bíblias, né, outras traduções vai dizer virtudes, e eu gosto muito dessa de descer poder ao descer sobre nós, sobre vós o Espírito Santo.
E nós precisamos entender que nesse tempo que a gente está passando, com certeza o que nós mais pedimos ao Senhor é força, é auxílio, é poder. E aí, quem sabe as suas orações devem ter falado mais sobre isso, né? Ah, eu preciso de poder, eu preciso de força para passar esse momento. E poder nada mais é força em alguma determinada área. E as virtudes do Espírito Santo é que nós precisamos ter fé. E é o Sola Fide que nós estamos aqui. Nós estamos falando muito sobre fé nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise. Que você precisa acreditar que isso tudo vai passar, que você precisa acreditar que o Senhor Jesus está contigo, que você precisa acreditar que esse tempo é somente uma tenda, e essa tenda, o Senhor Jesus vai tirar essa tenda e a casa estará restabelecida no Senhor Jesus, que é a fé em Deus, que em nós, na fé, dentro de nós, em Cristo Jesus, e isso não pode ser abalado, amém? Aleluia. Fé, na verdade, nada mais é que acreditar, né? Acreditar. E lá em Hebreus 11 vai dizer, e acreditar aquilo que não se pode ver e tal. E quem acredita, acredita em algo ou em alguma coisa. E que nós precisamos entender o seguinte: o que você está acreditando? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde o noticiário é que pode ser o fim dos tempos, que pode acabar tudo e milhões de pessoas podem morrer e tal. O que você decidiu acreditar? O que você está acreditando nesse momento? Sabe? Será que você acredita que o Filho de Deus, Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por você, e a gente tá nesse tempo de Páscoa, nesse tempo de morte, de ressurreição, o que você tem acreditado? Sabe? Nós estamos pregando, nós estamos falando que você precisa acreditar no Filho de Deus, que você precisa acreditar que Jesus morreu por mim e por você, para que nós tenhamos fé nele, fé no Filho de Deus. E é exatamente isso que nós precisamos em momentos ainda mais de necessidades, momentos precários aí, que nós precisamos se apegar ao Senhor Jesus e acreditar realmente que o tempo vai passar, que pode ser até um tempo ruim, mas o tempo vai passar, e nós cremos que tudo isso, nós iremos contar situações e aprendizados sobre isso, mas nós não devemos parar de ter fé, nós devemos escolher um caminho. O que você vai escolher? O que você vai escolher? Vai acreditar no caos ou acreditar que em meio ao caos Deus ainda tem o controle de tudo, e por ter o controle de tudo, no tempo dele vai parar tudo, vai cessar tudo, ele vai trazer a paz vai reinar, e todos verão que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, que só ele pode nos livrar disso tudo. Existe uma lei, que é a lei de Newton, e a lei de Newton diz o quê? Que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Não tem como uma pessoa entrar aqui, né, e ocupar o mesmo espaço que eu estou ocupando. E aí eu queria te levar para o mundo espiritual nisso, que a Bíblia vai dizer sobre isso, que se Deus ele bate a porta e para ele entrar, se a porta estiver vazia, ele entra, mas se estiver ocupada, para ele entrar, alguém precisa sair, né? Ou um espírito precisa sair. E é exatamente isso que eu quero falar um pouco com você. Sabe, quem nós estamos deixando, ou o que nós estamos deixando entrar na nossa mente, entrar no nosso corpo, sabe, dominar as nossas emoções. Nós precisamos entender que onde há o Espírito Santo de Deus, não pode haver outro espírito. Sabe, nós precisamos entender que em meio à dúvida, em meio às tentações, nós ainda temos que acreditar no Filho de Deus, em Filho Jesus. Sabe, você precisa crer nisso, e talvez isso seja o óbvio, mas é o que eu costumo dizer, que Jesus é exatamente o óbvio, Deus é exatamente o óbvio. Ele é o óbvio que ele nos aceita indiferentemente, sabe, independente do seu pecado, do seu erro. Quem sabe você tá vendo assim, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e parece que eu não acredito. Meu Deus, será que isso vai passar? Minha esposa mandou uma mensagem hoje, a gente conversando, e ela falando sobre outras coisas, e será quanto tempo isso vai durar, né? E a gente falando do comércio fechado, de pessoas perdendo o emprego, de, sabe, vidas sendo prejudicadas financeiramente e tal, tudo mais. E eu falei para ela, logo vai passar, o governo já tá agindo alguma coisa, sabe? A nação tá agindo, nunca se houve uma nação que jejuasse toda, que fosse um clamor pelo, sabe, pedido do presidente. E isso que nós temos que ter fé. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos acreditar exatamente
isso, que vai passar esse tempo, que tudo isso vai passar e nós iremos cantar o hino da vitória, né? Como diz a Cassiane, é isso que precisa crer. Sabe, um vencedor tem que escolher o lado e acreditar e ter fé que vai vencer. Qual o lado que você tem escolhido? Qual é a bandeira que a gente tem levantado? Nós, como cristãos, nós temos que levantar uma bandeira, irmão. A bandeira é do Evangelho do Senhor Jesus. A bandeira é calma, vai passar. A bandeira é calma. Nós cremos que Deus está no controle de tudo. Por mais que você não consiga ver, e é exatamente isso, a fé é isso. A fé é você acreditar sem ver. A fé é você olhar para algo e não enxergar, mas pelos olhos da fé você consegue ver no final. E no final é que há uma luz no fim do túnel. E essa luz se chama Jesus. A esperança para as nações. Jesus, a esperança para a minha vida, para a sua vida. Sabe, não importa o lugar que você esteja agora, não importa a situação que você esteja agora, o que importa é a palavra a qual o Senhor referiu a mim e a você. E a palavra vale mais do que o local, quem designou a palavra vale mais do que tudo. É isso que nós falamos até na última live lá com o Rafael. A palavra, sabe, quem mandou é maior até que o mandamento. Você consegue entender nisso? O mandamento é um, mas quem mandou é maior do que tudo, sabe? Porque você acredita mais. Às vezes você fica bem assim, meu Deus, mas isso é tão difícil de fazer, sabe? Parece que eu não vou fazer isso não. Mas você tem que acreditar quem te mandou. Foi Jesus que te mandou ter fé? Então tenha fé. Foi Jesus que falou, não tenha medo, eu estarei convosco todos os dias. Então não tenha medo, porque Ele estará com nós. Conosco, Ele estará conosco todos os dias, é o Consolador, o Espírito Santo, aquele que consola, aquele que nos ajuda, sabe? Eu não sei que a gente está falando muito de coronavírus e pandemia, mas com certeza tem vidas, tem pessoas, talvez você está assistindo essa live aí agora, talvez está sem um emprego, sabe? Sem às vezes ter um alimento, eu não sei qual é a situação, endividado, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele é o provedor de tudo. Ele é o provedor de tudo e você precisa ter fé que a tua oração vai ser respondida. E você precisa orar, irmão. Você precisa acreditar, porque você já escolheu o lado certo. E o lado certo é ter fé no Filho de Deus, que isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar e nós iremos, sabe, cantar o hino da vitória mais uma vez, cantar o hino da vitória no Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 11, Efésios 6, 11, vai dizer assim, para a gente revertir de toda a armadura do Senhor Jesus. Eu quero ler com você, vai dizer assim, Efésios 6, 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está firme, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Aleluia. Você já ouviu isso com certeza, você conhece a música de Efésios 6 do Anderson Freire. E o que eu achei legal ter colocado isso é porque a gente precisa se revertir da armadura de Deus. E a armadura de Deus é o cinto da verdade, sapato do evangelho, capacete da salvação, espada do Espírito, o escudo da fé. E esse escudo da fé que eu já quero, talvez já no começo aqui para ir para o fim com você nessa tarde. Amém? O escudo da fé. O escudo é aquilo que te protege, certo? Escudo, aquilo que te protege. Quando você pega um escudo, aqueles cavaleiros e tudo mais, anda com o escudo é exatamente para proteger. E se protegendo, você consegue atacar. Entende algo comigo nessa tarde? Protegendo o escudo da fé. Então a fé te permite se proteger das aciladas do diabo. Sabe o que a fé te permite? A fé te permite se proteger desse momento de crise, de pandemia, de caos, sabe? Nesse momento onde tá todo mundo em desespero. Então a fé te faz te proteger disso. A fé coloca o escudo na sua frente contra as más notícias, as coisas mal faladas, para te causar desespero, para te causar medo, sabe? E é
isso que você precisa ter, irmão. É isso que você precisa acreditar na fé de Deus, o escudo da fé. Então, a partir de hoje, pega essa palavra sobre a sua vida. A partir de hoje, escolha ter o escudo da fé e todas as outras armaduras de Deus. Mas o escudo da fé vai certamente nos proteger e vai nos guardar nesse momento onde há uma briga política, uma briga de nações fortes mundiais e tal. E o escudo da fé vai te proteger exatamente isso. E o que o escudo da fé te faz? Em meio à dúvida, em meio à tentação, escolha Jesus. Sabe, em meio à dúvida, em meio à tentação, escolha Jesus, apenas um caminho. E aí você fica pensando assim, qual caminho eu devo escolher? Sabe quando você vai para algum lugar e o GPS te manda para outro lugar que você fala bem assim, esse caminho tá errado. Cara, não tem condição. Esse caminho tá errado e tudo mais. Aí você fala bem assim, você acredita que aquele caminho é o lugar mais certo. Olha só, escute isso que eu tenho que falar pra você. Você acredita que aquele caminho é o mais certo. Aí você fala bem assim, cara, eu acredito que aquele caminho é o mais certo, mas tem esse outro caminho aqui. Irmão, você acredita e você sabe que aquele caminho é o mais certo, então para que seguir por outro caminho? Você sabe que o caminho mais certo é acreditar em Deus, você sabe que o escudo da fé vai te fazer acreditar em Deus, escolher o Senhor Jesus, então escolha o caminho mais certo, escolha a palavra de Deus, escolha acreditar no Senhor Jesus, sabe, escolha não ter medo, em meio à crise escolha não ter medo, escolha a fé ao invés do medo, escolha a fé, sabe por quê? Sabe por que o inimigo quer te parar, quer me parar? Sabe por que o inimigo quis parar Jesus na cruz? Porque quando Jesus é levado ao deserto e é tentado, o inimigo, o diabo sabia o poder que Jesus tinha em sua morte e ressurreição. Aleluia? Você crê nisso? O diabo sabia, por isso que o diabo, ao levar Jesus para a tentação, fala assim, se você prostrar diante de mim, tá vendo esses reinos eu te darei, tá vendo esses poderes eu te darei tudo, eu te darei se você se prostrar diante de mim. Sabe por que o diabo queria parar Jesus? Porque sabia o que ele poderia fazer se ele seguisse o caminho que Deus tinha colocado. E é exatamente o que acontece comigo e com você. Às vezes acontece coisas na nossa vida, a gente pensa assim, meu Deus, mas tá tudo dando certo e parece que agora que ia fluir, parece que agora que ia acontecer, acontece essas coisas e eu começo a desanimar, eu tô pensando em parar, eu tô pensando em desistir. É exatamente nesse momento, irmão, que tá para acontecer uma grande coisa na tua vida, uma grande bênção na tua vida, ou através da sua vida, outras vidas serem abençoadas. É exatamente nesse momento que você não pode parar, que você tem que acreditar em Deus, que você tem que ter fé no Filho de Deus, porque o diabo quer te parar porque sabe o quão você é poderoso nas mãos do Senhor Jesus, o quanto você vale nas mãos de Deus. Sabe, é isso, você não pode parar. Você não é fruto do acaso, você é fruto dos sonhos de Deus. É isso que você tem que acreditar. Sabe, quem sabe você está aí nesse momento, ouvindo essa live, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer nesse meio? Eu tô desanimado, eu tô triste, eu não sei qual é a situação, mas a situação é que, cara, não desanime, não acredite que você é um fruto do acaso, não acredite que você simplesmente foi jogado nesse mundo, não. Acredite que Deus te fez e te trouxe para estabelecer os planos do Senhor na tua vida, para que a glória de Deus fosse manifestada sobre você. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Você precisa acreditar nisso. Sabe, eu já quero ir pro fim e depois eu quero orar contigo. Deus, ele sempre tem estratégias em nossas vidas para nos trazer algo grandioso. Foi assim com a vida de Davi contra Golias, foi assim com Daniel, Nabucodonosor, foi assim com Moisés e Faraó. E aí você olha assim pro tamanho do problema, pro tamanho, sei lá, do coronavírus, pro tamanho da crise financeira, crise espiritual, crise familiar, e você olha bem assim, cara, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir seguir em frente, mas eu quero te dizer, com Deus você vai conseguir, meu irmão, porque Deus traçou essa, talvez, estratégia, eu não sei como é que você aceita como isso, para acreditar que Ele é poderoso para fazer do fraco um grande vencedor. Um grande vencedor.
Aleluia, isso, bispo, no escudo que é Jesus que nos protege. Eu queria terminar contigo essa live, depois fazer uma oração com você. Eu gosto muito da palavra que está em Lucas capítulo 15, que é o capítulo dos perdidos, né? Los perdidos, lost. E aí eu gosto muito da ovelha perdida, porque a ovelha perdida, Jesus fala bem assim em parábolas, qual é o óbvio? Se um bom pastor, e aí ele fala do bom pastor. O bom pastor perdendo uma ovelha, será que não é óbvio que esse bom pastor vai largar as outras 99 e vai atrás de uma, porque uma só vale muito? E aí lá na frente ele vai dizer que vale uma alma, vale o mundo inteiro. E aí o óbvio de Jesus é exatamente isso. O óbvio de Jesus é mostrar para nós o quanto nós somos valiosos diante dele. O óbvio de Jesus é olhar para mim, para você, que às vezes você é afastado, ou eu afastado, sabe, dos caminhos, da oração, do evangelho, e aí de repente você se esfriou mais porque não tá tendo culto e você não tá indo para a igreja, talvez tá tendo as lives, mas aí você, como alguns, e fala assim, mas não é a mesma coisa, e exatamente não é a mesma coisa, mas nós temos que passar por tudo isso, e o que vai mandar, meu irmão, você ser firme é seu quartinho com o Senhor Jesus, é o secreto com o Senhor Jesus, é o secreto com o Senhor Jesus, é isso que vai te fortalecer, é isso que te vai fazer chegar ao fim e falar assim, eu sobrevivi ao coronavírus, eu sobrevivi à falta de culto, eu sobrevivi com locais fechados, eu sobrevivi com comércio fechado, eu sobrevivi estando dentro de casa com a minha família, eu sobrevivi a tudo isso. É o teu momento de intimidade com o Senhor Jesus. E eu quero te dizer que você é valioso para o Senhor Jesus. Tenha fé no Filho de Deus, porque o Filho de Deus teve fé em você, porque ele morreu por você, ele se entregou por mim e por você. Deu uma parada aqui, mas voltamos. E é o que eu estava terminando. Você precisa ter fé no Filho de Deus, porque o Filho de Deus teve fé em você, sabe, ele morreu por você, ele se entregou por você, ele se entregou por você. Eu estava lendo algo e hoje, e nesse tempo de Páscoa, a gente lembra da morte do Senhor Jesus, e talvez um dos filmes que mais me marcou foi Paixão de Cristo. E aquele momento onde Herodes chama Barrabás e chama Jesus e fala para o povo, qual de vocês vão escolher, Barrabás ou esse chamado Cristo, ou esse Jesus? E aí as pessoas começam a dizer, solte Barrabás, solte Barrabás, solte Barrabás. E talvez Barrabás fica pensando assim, cara, eu não sei o que esse cara fez, mas o que esse cara fez deve ter sido algo muito maior do que eu fiz, porque eu sou matador e eu fiz essa besteira e eu que deveria ir para a cruz. Mas se esse cara fez algo pior do que eu, então, sei lá, que vá ele, que eu me salve. E aí Jesus cala daquele momento, e aquela mensagem, aquela imagem vem na minha mente, irmão, e eu não consigo, sabe, não parar de pensar naquela imagem, naquela imagem de Jesus sendo crucificado e o seu rosto em sangue. É um filme, mas aí você começa a pensar, meu Deus, o meu Cristo sofreu isso, ele passou tudo isso. Ele passou tudo isso para que eu tivesse fé nele, para que eu fosse salvo por ele. E é isso, irmão, o evangelho do Senhor Jesus. Não adiantaria nada se ele morreu, mas se o evangelho não fosse pregado, não adiantaria nada se ele morreu por você e você não der valor ao evangelho da cruz, ao sacrifício da cruz, ao amor da cruz. Tenha fé no Filho de Deus. A sola fide é ter fé no Filho de Deus. E Barrabás pensou naquele momento exatamente o que aconteceu. Aquele cara me salvou. Que foi por causa daquele cara, um tal de Jesus, que hoje eu sou liberto. Até na cruz, antes da morte, Jesus começa a libertar pessoas. E eu quero te dizer que todo mal que te aprisiona, todo pensamento que te aprisiona, tudo aquilo que, sabe,
tem te trazido desespero, tem te trazido os maus sonhos, pesadelo, eu quero te dizer, pela palavra do Senhor Jesus, o Senhor vai te libertar de todo mal. Basta você acreditar e ter fé no Filho de Deus, que tem poder para salvar o homem e para libertar aquele que está preso, para salvar e trazer à vida o que estava perdido e o que estava morto. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, nós oramos por todas as pessoas dessa live. Jesus, eu oro agora por todas as pessoas que nos acompanharam. Jesus, nós falamos sobre o teu amor, nós falamos sobre ter fé no Filho de Deus, nós falamos sobre, Jesus, que nós somos revestidos de poder, qual o teu Espírito Santo descer sobre nós, que nós precisamos usar as armaduras e usar o escudo da fé, Jesus, protegendo de tudo aquilo que vai contra a nossa vida em Ti, que vai contra o nosso relacionamento contigo, ou Jesus, que vai talvez tirar nossa fé em Ti. Nós escolhemos ter o escudo da fé e seguir contigo até o fim das nossas vidas, Jesus. Como o apóstolo Paulo, nós queremos seguir até o fim e guardar a fé, Jesus, e acabar a carreira a qual o Senhor nos confiou. E se essa carreira é morrer por Ti, sofrer por Ti, nós queremos estar dispostos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dê força, nos abençoe nesse tempo de crise, nesse tempo de mal. Jesus, nós estamos no meio da Páscoa e nós sabemos que o significado é não o ovo de Páscoa, que foi um feriado criado para o comércio, mas nós acreditamos, Jesus, que foi o maior símbolo ao qual uma pessoa pode fazer por alguém. A maior prova de amor que alguém pôde fazer foi o Senhor que fez por nós, que foi ter se entregado em nosso favor, sem ao mesmo merecermos. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado pelo teu amor. Oh, Jesus, a cruz é suficiente em tudo para nos salvar. Muito obrigado, e que possamos seguir com fé em Cristo Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, você que esteve conosco, você que acompanhou conosco, e siga em Cristo Jesus, acreditando que Ele é a melhor escolha, porque um dia Ele escolheu você e você foi a melhor escolha para Ele. Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima. Paz.